Olá pessoal, bem-vindos ao meu canal aqui. Hoje eu vou trazer mais um vídeo para vocês sobre Goetia, dessa vez sobre algumas dúvidas aí que o pessoal está me perguntando, que uma pessoa me perguntou. Essa pessoa gostaria de fazer o meu curso de Goetia, mas ela tem algumas dúvidas. Eu entendo a dúvida das pessoas, né? Porque muito se fala da Goetia, muito se diz sobre a Goetia. E é normal que as pessoas tenham receios e medos, principalmente com coisas que a gente não conhece. E através do conhecimento, do entendimento, a gente acaba tirando esse véu de ignorância, né? Não estou chamando ninguém de ignorante, mas ignorância no sentido da origem da palavra gnose, que significa conhecimento, e ignorância significa não conhecimento. Então, através de não conhecer, de não entender certas coisas, a gente acaba tendo certos medos. Mas quando a gente começa a entender, a gente começa a ter a gnose, o conhecimento, o entendimento, a luz, né? A gente passa a não ter mais medo. Porque uma coisa é a gente entrar num quarto escuro, onde tem vários móveis, e a gente tem que caminhar para um lado e para o outro, a gente tem medo de bater naqueles móveis, né? Porque a gente não sabe o que tem ali, né? Agora, no momento que acende a luz, a gente começa a olhar, não, mas aqui tem a cadeira, aqui tem isso, tem aquilo e tal. Então a luz do conhecimento, a luz dá o conhecimento. Através da luz a gente consegue conhecer, né, aonde a gente está e saber onde a gente vai colocar o nosso pé sem maiores problemas. Já a escuridão, né, quando a gente não entende as coisas, né, a gente ignora essas coisas, não tem esse conhecimento, a gente acaba tendo medos, né, porque a gente pode bater em alguma coisa e pode se machucar, o que é normal, e inclusive, além de ser normal, é algo que nos protege, porque o medo nos protege. É melhor ter medo do desconhecido do que sair, né, de peito aberto aí, porque não se sabe o que vai acontecer. A mesma coisa, o exemplo dessa sala, se a gente tem uma sala escura e a gente é colocado lá dentro, se a gente sair correndo para tudo que é lado, a gente pode se bater, pode se machucar, a gente não sabe o que tem, está escuro, né? Então a gente tem que ter, então é normal ter medo justamente para proteger, né? A própria natureza, né, nos dotou desse medo que é para como um mecanismo de proteção. Então eu acho muito normal isso, eu já tive medo, mas através dos estudos e da prática eu perdi totalmente o medo, né? E hoje, no lugar do medo, eu tenho só que agradecer, na verdade, por eu ter aprendido esta prática da Goetia, né? Não vou dizer que recomendo a todos, né? Acredito que cada um deve ter a sua prática de magia específica e tudo, mas a Goetia para mim é uma das que funciona muito bem. Eu consegui muitas coisas, continuo conseguindo e ainda vou conseguir mais ainda. Então, assim, vamos à primeira dúvida dela, desta pessoa que gostaria de fazer o curso, pediu informações, mas tem alguns receios, como é normal para todo mundo. Então eu achei pertinente, né, falar para todos vocês aqui, que talvez seja uma dúvida que todo mundo tenha. Então, assim, Goetia tem a ver com demônios? Essa é a primeira pergunta que ela faz. E eu vou responder essa pergunta, vou começar respondendo essa pergunta, fazendo uma outra pergunta, né? O que seriam demônios? O que seriam demônios? Alguém tem ideia do que seriam demônios? Seres totalmente maléficos, que vieram nos destruir, que vieram nos derrotar, que querem todo o mal nosso. Mas se fossem seres assim, por que nós os evocaríamos e trabalharíamos com eles, se eles querem só nos destruir? Não faz sentido, não é mesmo? Então, Goetia tem a ver com demônios? É uma pergunta que eu vou tentar responder aqui, né, através da terminologia, né, do que significa a palavra, o estudo de terminologia, né, de definição de termos. Eu acho muito importante a gente saber do que a gente está comentando. Então a gente tem que saber o que é demônio. O que é demônio? Né? Que tipo de demônio ela está se referindo? Eu até entendo o que ela está falando, mas eu vou tentar clarear alguma coisa aqui. Esse é um assunto, na verdade, que dá um vídeo inteiro, dá mais de 2, 3 vídeos. É um assunto muito longo. Eu vou tentar resumir, eu gostaria de falar muito sobre isso agora, mas realmente o vídeo não cabe nisso aí. Eu vou ver se faço um vídeo depois só sobre isso, porque inclusive é muito interessante.
Mas eu vou ler algumas coisas aqui para vocês, tá? Sobre demônio. A palavra daimon se originou com os gregos na antiguidade. No entanto, ao longo da história surgiram diversas descrições para esses seres. O nome em latim é daimon e não daimon, e que vem a dar o vocábulo em português demônio. Né? Seu temperamento liga-se ao elemento natural ou vontade divina que o origina. Não se fala em bem ou mal. Um mesmo daimon pode apresentar-se bom ou mal, conforme as circunstâncias do relacionamento que estabelece com aquele ou aquilo que está sujeito à sua influência. Então, o termo daimon, né, segundo a descrição aqui da Wikipédia, vocês podem encontrar na Wikipédia essa descrição, e a gente não precisa ir muito longe, eu não me baseio 100% na Wikipédia, mas como eu tenho outras fontes de estudo, né, eu sei que isso aqui está bem de acordo com o que eu estudei, que eu conheço de daimons, de demônios, né. Então, esse nome demônio, como tendo uma característica maligna e que quer somente nos destruir, é uma invenção do cristianismo, porque nem no judaísmo existe uma criatura totalmente maléfica. Isso não existe, vocês podem até procurar isso aí, né? Eu acredito que até tem isso em algum lugar aqui, deixa eu ver aqui ó. Na tradição judaica, cunhou a figura de demônio como significado totalmente diverso daquela corrente na tradição cristã. Então, assim, para o primeiro, quer dizer, a corrente judaica, os demônios são seres meio humanos e meio espíritos criados após o homem, podendo reproduzir-se bons ou maus, mas de natureza incompleta. Então, assim, tanto no judaísmo quanto na origem da palavra daimon dos gregos, o significado é muito semelhante, né? Eles têm uma natureza que pode ser boa e pode ser má. Não são seres totalmente voltados ao mal, demônios que querem destruir todo mundo, a todos, em todo momento, em todo lugar, e que vieram só para isso, né, como se diz por aí, né? Então tem alguns vídeos meus aqui que falam sobre essa ideia. Essa ideia de demônios como sendo seres totalmente malignos é uma ideia basicamente cristã, religiosa, né, que as igrejas principalmente pregam, mas que se prega muito em igreja, e a gente nasceu sobre essa alegação, né? Todos nós, eu também nasci sobre isso. Nós somos vítimas dessa grande mentira de dizer que os demônios querem somente a nossa destruição, que eles foram criados para que eles, digamos assim, caíram do céu, querem só nos destruir e tal, né? Isso também, como eu falei, dá um vídeo inteiro sobre isso, não é o caso aqui, sabe? Mas vou voltar à questão, né? A Goethe tem a ver com demônios? Então, com demônios, com a palavra demônio propriamente dita, não, né? Tem a ver com daimons, né? Que são gênios, que inspiram os homens, que não têm uma natureza nem maléfica e nem totalmente... E nem boa, nem má e nem boa. Eles são uma energia praticamente neutra, né, que o mago, ele que vai direcionar, entende? Ele que vai direcionar o daimon para o desejo que ele quer. Então, por exemplo, você pode invocar um daimon e pedir para ele curar uma pessoa. Ele vai curar aquela pessoa, né? Se tiver as condições necessárias para isso, ele vai curar aquela pessoa. Você pode invocar um daimon, por exemplo, para te trazer uma oportunidade de trabalho, para te melhorar a tua vida financeira. Ele vai te colocar oportunidades nessa área. Isso não é negativo de forma alguma. Você não vai vender a sua alma para o diabo, você não vai vender a sua alma para ninguém. Isso aí de vender a alma para o diabo também é outra mentira, né? O que o diabo vai fazer com a tua alma? Entendeu? O que o espírito vai fazer com a tua alma? Essa questão de diabo também, né? Deus e diabo. Que diabo é esse, né? O opositor, aquele que saiu que era um anjo, que era Lúcifer, que se rebelou contra Deus e quer destruir. Essa guerra entre um ser do mal e um ser do bem, isso não existe, né? Assim, isso é uma mentira cristã, na verdade, porque nem no Antigo Testamento
isso se comprova, nem no Antigo Testamento, porque essa parte onde se fala ali de que Lúcifer caiu, né, que era um anjo de luz, caiu, isso também não tem a ver com esse tal de demônio, com esse tal de diabo, né? Tem a ver sim com um rei lá, o rei de Tiro, se não me engano, né, que esse verso lá, teria que pegar exatamente o que verso é, mas se refere a esse rei de Tiro, a glória do rei de Tiro. Isso também está no Wikipédia, está em vários locais por aí, quem quiser estudar mesmo sobre isso, né, tem muito material sobre isso aí na internet, é só pesquisar e digitar aqui que vai ver isso aí. Então, assim, Goetia não tem a ver com demônios no sentido que eles vão destruir uma pessoa, né, tecnicamente só querem destruir as pessoas, não tem a ver com isso, né. Goetia tem a ver com daimons, isso sim, né, com daimons que são seres neutros, inclinados tanto para o bem quanto para o mal. Há muitos daimons que são mais inclinados para o bem e outros têm uma tendência na inclinação, ou digamos assim, eu não vou nem dizer que é inclinação, eles têm, digamos assim, cada daimon ele tem uma área de atuação, assim como, por exemplo, nós temos advogados que trabalham só na área criminal, nós temos advogados que trabalham só na área da família, né? Então nós temos médicos que trabalham para curar pessoas em determinada área, né? Como, sei lá, oftalmologista, pneumologista, esse tipo de coisa. Então, assim, os daimons são semelhantes, ou melhor dizendo, são iguais, né? Os daimons, tem daimons que são especialistas na área sentimental, por exemplo, né? Tem outros daimons que são especialistas para a parte de trabalho, outros daimons são especialistas para a parte de saúde. Esses daimons, não demônios, daimons, são energias, digamos assim, cegas, né? E que a gente pode, obviamente, são cegas no seguinte sentido: o daimon sozinho não faz nada, ele só faz alguma coisa através da intenção do mago. Então, quem é mau, se existe algum mal nessa história, é o evocador, a pessoa que está evocando. Então, o mago, quando entra lá para fazer o ritual, ele sim é o mal. Então, se ele entra lá e diz assim: olha, você vai lá, você vai prejudicar isso, aquilo, aquele outro, entendeu? Então, o daimon, ele vai cumprir a orientação do mago. Então, é o mago que faz, que delimita as ações do daimon. É ele que dá as coordenadas, a tarefa para o daimon. Então, ele pode chegar e dizer para o daimon: você vai lá e vai curar aquela pessoa daquela doença X e tal. Ou você vai lá, você vai abrir uma porta para o trabalho, vai melhorar a vida financeira e tal, entende? Então isso está na cabeça do mago, é o mago que faz isso. Se tu evocar o daimon sozinho, der um nome para uma pessoa, ele não vai fazer nada. Der o nome de uma pessoa para ele na mão dele, se tu não disser para ele o que é para fazer, ele não vai fazer nada. Então eles são forças cegas que dependem da vontade do mago. Então eles não são forças que vão te destruir, né? Aconselho a ver aqui, quem quiser, que dê uma olhada no meu vídeo sobre Goetia. Tem outro vídeo meu aqui sobre Goetia, que fala exatamente da natureza dos daimons. Eles são seres que têm uma natureza, uma energia, um magnetismo, uma energia magnética vibracional diferente da nossa. Então só o contato com esse daimon, o contato com essa energia já desestabiliza, já pode desestabilizar os nossos chakras, a nossa energia vital. Só o contato com esse daimon, porque o campo vibracional dele é diferente do nosso. Então, por exemplo, tudo no universo é por frequência. Nós temos frequência de som, temos frequência de cores, nós temos frequências de... tudo é frequência, né? Então, depende, assim, da frequência que a gente está emanando ou recebendo. Então, os seres humanos têm uma faixa de frequência, vamos dizer assim, tem uma faixa de frequência de atuação, né? Para quem entende de radiestesia, isso aí é fácil de entender, que a Terra possui uma vibração,
tudo possui uma vibração. Eles lá têm umas, eu não sou especialista nessa área, mas eles têm a maneira deles de verificar essas vibrações, né, da Terra, dos planetas e tal, das cores, né, eles têm essas tabelas. E o som, na música, a gente tem várias vibrações, né, então o Lá vibra em 440 Hz, né, então é um som que a gente produz e ele fica vibrando naquela frequência de energia. Os Dynams são a mesma coisa, eles têm uma vibração, né, que é diferente da nossa. Nós vibramos, nós temos um feixe de energia, o ser humano é um feixe de energias, né? Nós temos todos os nossos chakras, então eles produzem uma determinada vibração, uma determinada energia. Os Dynams têm a vibração deles, então só o contato, né, com os Dynams, sem a preparação adequada, pode desestruturar uma pessoa. Pode deixar a pessoa totalmente desestruturada, pode deixar desequilibrada emocionalmente. É por isso que eu sempre recomendo que tem que ter muito cuidado para se trabalhar com Dynams. Depois a pessoa se prejudica, né, e não sabe o porquê, porque acaba lidando com energias que não conhece, que não está preparado, e acaba trazendo um problema para a sua vida. Então, a gente tem que estar preparado, a gente tem que treinar a nossa energia em nada como se fosse um Jedi. Ele tem que treinar, agora parece que eu tenho filme, né, que eu gosto bastante, inclusive. Então, assim, é o Jedi, né, aquela energia Jedi, a energia interna da pessoa tem que ser treinada para poder ser levada até o contato com os Dynams. E, assim, sem fazer nada, sem saber o que está fazendo, certamente, principalmente tem pessoas que são mais sensíveis, pode acontecer coisas muito ruins, como eu já vi acontecer, e como tem relatos aí na internet, né? Bem, vou passar para a segunda pergunta dela. Pode-se praticar Goethe em casa, em nossa própria residência? Não aconselho a fazer isso, não aconselho a prática da Goethe na residência. Eu não aconselho, né? Mas o que geralmente acontece é que as pessoas não têm um local para fazer uma prática de Goethe. Não tem uma casa específica, um castelo abandonado. Conheço pessoas que se reúnem, né, e fazem na mata, por exemplo, uma vez por mês vão lá na mata, fazem os rituais na mata, outros têm uma casa de campo. Então, se vocês têm isso, maravilha, entendeu? Tem pessoas que fazem dentro de casa também, mas tem um quarto dedicado, por exemplo, né? Tem um espaço, um quarto dedicado, separado só para a prática da Goethe. Então, como se fosse um templo de Goethe ali, né? Tudo bem, se você não tem nada disso, então vai deixar de praticar? Olha, eu vou dizer o que eu faço. Eu não deixei de praticar por não ter local. Eu pratiquei dentro do meu quarto, mas eu pratiquei com todas as seguranças que eu poderia ter, né? Então eu faço todo o tipo de segurança, de preparação da energia para entrar em contato com os Dynams. Então não é que a gente tem que se proteger deles, não é uma espécie de proteção, é simplesmente uma adequação, um trabalho da energia do local para ficar propícia para trabalhar com o Dynam, para ficar adequada sem que haja um choque de vibrações. Não pode, sabe assim, se você pegasse uma luz muito forte mesmo, o sol, né? A gente não consegue olhar diretamente para o sol, a gente tem que ter um óculos especial, alguma coisa, uma lente que a gente possa observar o sol. Então assim são os Dynams. Eles têm uma energia diferente da nossa e a gente não pode olhar diretamente para eles, eu não aconselho, porque a energia deles é muito forte, né? Então nós temos que preparar a nossa energia para que a gente consiga entrar em contato com eles. Fazendo isso corretamente, né, no local adequado, até pode ser feito ensinando nessa residência, entendeu? Mas tem aquela coisa assim também, né? Se tem familiares na casa, se tem esse tipo de coisa na casa da pessoa, tem que tomar um certo cuidado, né? Então eu aconselho
a fazer. Eu tenho as práticas ali, da maneira que eu aconselho a fazer. Eu nunca tive problemas, nunca enfrentei esse tipo de problema. E se eu enfrentei, né, eu sei como sair. Se eu enfrentar um determinado problema desse tipo, eu vou saber o que tem que ser feito para que essa situação seja revertida. Mas da forma que eu dei o curso, ele é completamente seguro, né? Ele em si mesmo é vedado, ele já tem as proteções próprias dele, e a gente tem que banir o espírito depois, né? Que eu acho que seria a quarta pergunta agora, que eu vou falar aqui. O curso de Gás tem certificado? Ela pergunta. Até o momento eu não criei um certificado para esse curso, né? Mas não quer dizer que eu não venha criar. Mas até o momento não. Quarta pergunta que ela faz, ela diz assim: vi na internet na semana passada alguns adolescentes em um determinado blog fazendo comentários sobre os Daimons. Alguns faziam rituais através do computador e contavam que conseguiam coisas no mesmo dia. Outros que não eram atendidos, e achei estranho e perigoso ao mesmo tempo. Minha dúvida é: os espíritos da doença ficam ligados a nós, tipo como em algumas religiões ficam conosco para sempre, tipo se eles ficam... essa foi a pergunta dela. Então assim, vamos aos poucos. Vi na internet na semana passada alguns adolescentes em um determinado blog, que eu já sei qual é, que eu acho que todo mundo já deve saber, sobre os Daimons. Alguns faziam rituais através do computador e contavam que conseguiam coisas no mesmo dia. Bom, aqui o negócio é o seguinte: esses blogs são adolescentes, né? Até pré-adolescentes, são pessoas com 13 anos de idade, com 12 anos, com 14 anos, entende? Que se julgam assim os grandes magos. Mas assim, quem com 14 anos é grande em alguma coisa, né? A pessoa que não sei nem das fraldas, ainda vai ser grande do quê? Principalmente em magia, que você tem que estudar muito. Mesmo que a pessoa tenha um enorme talento, tem que estudar, tem que estudar com a pessoa correta e tem que praticar, né? Tem que estar sempre estudando, desenvolvendo a sua energia para que isso aconteça, né? Então, para desenvolver esse trabalho. Ninguém com 14 anos consegue fazer isso, né? Então adolescentes não sabem, né? Então, assim, fazer rituais através do computador eu acho complicado, né? Através do computador, tentar conseguir coisas no mesmo dia. Sim, eu já consegui coisas no mesmo dia, na mesma hora, inclusive, né? Eu já fiz o ritual às 7 horas, às 7h10 o resultado já estava aparecendo na minha mão. Isso já aconteceu comigo, já aconteceu com outras pessoas que eu fiz trabalhos para essas pessoas. Isso é uma característica da Grécia, é rápido, é muito rápido, entendeu? E chega a ser, a grande maioria dos resultados acontece no mesmo dia ou próximo àquele dia, entre até 40 dias, 30, 40 dias, né? Esse é o prazo, né, de trabalho dos Daimons. Deixa eu ver. Outros diziam que não eram atendidos. Bom, depende do que a pessoa está pedindo. Outros diziam que não eram atendidos. Depende do que a pessoa está pedindo, qual o Daimon que ela está pedindo, porque cada Daimon tem um ofício, né? Um trabalha na área da saúde, outro trabalha na área do trabalho. Então, se tu pedir uma coisa errada para um Daimon errado, também pode ser que não seja adequado. Também depende do que a pessoa está pedindo, né? Às vezes a pessoa pede coisas assim que são realmente impossíveis, né? Como, por exemplo, eu quero aumentar, quero emagrecer 30 quilos em 2 dias. Então, estou dando um exemplo que não tem como, né? Por exemplo, é complicado isso, né? Então depende do desejo das pessoas, do que ela está pedindo. E também tem assim, nem todos os desejos são resolvidos no mesmo dia. Alguns demoram alguns desejos, eles devem ser assim, resolvidos, algumas situações resolvidas passo a passo. Primeiro uma coisa, depois outra coisa, depois outra coisa, até se chegar lá onde a meta final da pessoa. Então tem desejos que devem ser particionados até conseguir o todo, né?
Então, uma coisa eu posso dizer para vocês, quem pratica magia está à frente de quem não pratica. E se não está à frente de quem não pratica, está à frente de si mesmo. Ou seja, eu praticando gosto, sou mais poderoso de conseguir mais coisas se eu não praticar. Entende? Então, assim, a magia te dá essa vantagem. Né? A dúvida agora é se os espíritos da Grécia ficam ligados a nós, tipo como em algumas religiões, ficam com nós para sempre. Não, para sempre para sempre é algo muito para sempre, né? Acho que deveria ser uma coisa um pouco... Não, para sempre não, né? Mas os espíritos podem sim ficar ligados à pessoa, dependendo do tipo de prática de gótica que a pessoa faz. Como, por exemplo, existe a evocação e a invocação. Se a pessoa faz invocação de daimons, eles podem sim ficar com a pessoa, né? Se a pessoa não faz as proteções adequadas, sim, o daimon pode ficar com a pessoa. Então a pessoa tem que fazer as proteções. Se vai trabalhar com invocação, tem que saber fazer as proteções para entrar e para sair, para terminar o ritual. Se vai fazer evocação, da mesma forma, que ele tem que fazer o início, tem o fim, e tem que fazer o banimento desse espírito. Agora, a invocação de daimons, que não é a Goetia de Salomão, é a evocação. E a invocação é outra coisa. Aí já sataniza o luciferianismo. Invocação é muito mais propício a que o espírito fique ligado à pessoa, mesmo tanto durante o trabalho quanto depois. Então, isso pode realmente acontecer. Eu já vi casos que isso aconteceu. Já na Goécia, isso é um pouco mais raro. Também, se fazer a Goécia corretamente, isso, o daimon, depois que tu demitiu ele, vai embora. Então, é muito difícil ele permanecer no local. Se tu fizer os banimentos corretos, se tudo como tem que ser, tiver santo e puro contigo mesmo para fazer as evocações, ele não fica, né? E por isso que eu digo que a Goetia de Salomão ela é uma prática, assim como eu vou dizer, no meu entender, ela é perfeita. Ela é perfeita pelo seguinte, porque ela tem toda a parte de preparação que tem que ter com o lado da mão direita e tem o trabalho com a mão esquerda. Tanto a mão direita como a mão esquerda são trabalhados na Goécia. Então, para mim, é uma prática muito equilibrada. A pessoa, quando faz a Goécia corretamente, ela sai em paz. Ela não sai perturbada. Ela termina o ritual de Goécia, ela sai melhor do que ela estava. Ela sai em paz, sai tranquila, sai leve. E esse é um sintoma de que o trabalho foi bem feito e bem realizado. Então, assim é o trabalho bem feito da Goécia. Já o trabalho de satanismo, de luciferianismo e tal, ele pode sim gerar esse acompanhamento com os espíritos, dos espíritos, o assédio dos espíritos, né? Mas não confundam nunca as entidades, os daimons da Goécia com os demônios, como ela fez na primeira pergunta. Não vai ficar endemoniado, entendeu? Não é assim, não é nesse sentido, entende? E esses daimons da Goécia também não vão chegar no terreiro, e também não vão chegar numa sessão de descarrego do Universal, né? Esses daimons, eles não incorporam os seres humanos, eles são uma energia muito sutil, uma energia diferente. Pode sim acontecer de uma fração do daimon incorporar no ser humano, um espírito familiar enviado pelo daimon. Mas a energia do daimon, essa não incorpora em ser humano nenhum. Agora, um espírito familiar enviado pelo daimon pode se passar pelo daimon. Agora, a energia, o daimon mesmo, a energia primordial, a energia divina do daimon, que é pelo qual ele foi criado, essa não incorpora no ser humano, porque a natureza deles não é de incorporação. Isso também é uma confusão que as pessoas fazem, né? Outra pergunta que ela faz: se algum dia a pessoa não quiser mais fazer, não quiser mais praticar a Goécia, tem alguma consequência? Não, não tem consequência nenhuma. Tem uma consequência, sim. A pessoa vai deixar de aproveitar essas coisas boas que a Goécia pode dar para ela. Isso sim, mas que eles vão vir, vão cobrar, né, que vão ficar pedindo, que nada, eles não querem nem saber de ti, entendeu? Se tu largar eles te largam na outra esquina, eles nem querem mais saber, entendeu? É assim, a Goécia é assim, tu não fica com o rabo preso com eles, entendeu? Isso aí já é mais uma influência do africanismo aqui
no Brasil, né, onde os orixás, né, ficam pedindo a cabeça da pessoa e ficam querendo sangue, aquela coisa e tal, ficam atrapalhando a vida da pessoa para que a pessoa trabalhe e volte a atender eles novamente. Mas isso é porque eles fazem adoração aos daimons. Na Goécia nós não fazemos adoração a daimons, nós comandamos o daimon. Então ele fica, digamos assim, feliz na vida quando tu não, teoricamente, né, ele fica tranquilo quando tu não chama mais ele, entende? Ele vem se tu chama, se tu não chama ele vai embora, entendeu? Ele não vai permanecer contigo, ainda mais se tu fizer os banimentos, se tu fizer os banimentos, os rituais de banimento que tem que ser feito na própria Goécia, eles não ficam com a pessoa, eles não ficam. Depois tem mais uma coisa também que bom, é isso, né? Eu acho que eu já falei tudo sobre os daimons, eles não ficam com a pessoa. Bom, tem algumas práticas que a gente faz quando, se por acaso o daimon ficar com uma pessoa, porque acontece às vezes, mas são pessoas que não são bem orientadas dentro da Goétia. A pessoa começa a trabalhar só com daimon, só com daimon, só com daimon, só com daimon, mas assim, quando se vai trabalhar na Goécia, tem que ter uma postura, nunca é uma postura de adoração ou digamos assim, de subjugação ao daimon, e sim uma atitude de comando. Quem começa a adorar esses daimons durante a Goécia e se deixa levar por isso, já começa que está fazendo o Goécia de maneira errada. E segundo, o daimon percebe isso, aproveita essa fraqueza e pode tomar conta da mente da pessoa. Nesse caso, tem algumas coisas que a gente pode fazer que são eficazes. Tu faz, acabou, terminou, o daimon não aparece mais na tua vida por um bom tempo, entendeu? Então é assim que funciona. Eu gostaria muito, não sei o que, incluindo, gostaria de saber quanto você cobrou. Bom, aqui ela já pergunta outras coisas. Mas é isso então, pessoal. Eu espero que tenha gostado do vídeo. Realmente ficou muito longo, mas eu tenho mania de falar muito mesmo. E espero que tenha ficado claro muitas coisas para vocês aí. E espero ter respondido dúvidas de muitas pessoas. Se inscrevam no meu canal. Solicitem informações aí pelo meu e-mail que está aqui embaixo nesse vídeo. Deem joinha se gostaram. Enviem sugestões aí, perguntas de vídeos que eu possa vir a fazer para vocês. E eu vou dizer uma coisa para vocês: não tenham medo da Goétia, ao contrário, pratiquem Goétia da maneira correta. Pratiquem Goétia da maneira correta. É uma forma muito interessante de se desperturbar. Inclusive, eu acho que o medo dela, da pergunta de se não tem a ver com demônios, ela vai se perturbar com os demônios. Ao contrário, a pessoa quando trabalha com daimons, corretamente dentro da Goécia, ela expulsa os daimons da vida dela. E existem espíritos dentro da Goécia, daimons, que são especializados em retirar, em acabar com maus espíritos que assediam a nossa vida espiritual, nossa e das pessoas que a gente mandar ele trabalhar. Então, às vezes, se a pessoa está com algum problema de relacionamento com alguém, alguma coisa, existem daimons específicos que vão lá e acabam com os espíritos que estão obsediando aquela pessoa. Já aconteceu isso, já fiz muitos trabalhos assim, e é um trabalho que eu mais gosto de fazer, tanto para mim quanto para os outros, porque a gente vê resultado na mesma hora. Tu sempre dá resultado. Então, e é muito fácil. Às vezes a pessoa está com um trabalho super forte em cima dela, e a gente vai lá, faz um trabalho na Goécia aqui e resolve no mesmo dia. Às vezes no mesmo dia, em 2, 3 dias, 7 dias tu resolve um problema de uma pessoa que está obsediada por espíritos há anos e anos, sofrendo e não sabe por quê. Então é isso. Há luz para vocês aí, tá bom? Se inscrevam no canal, solicitem informações, pratiquem Goécia, façam meu curso de Goécia. Tá bom? Abraço para todo mundo aí. Até a próxima.